Então fala, Tati, você é contra procedimento estético? Você é contra alteração? Zero. Não sou. Mas, por exemplo, eu tenho uma cliente muito legal, que ela é inverno frio. Eu falo, ai, gente, agora a gente fica falando de cartela e a pessoa... Mas ela tem um pouco de dificuldade, aquilo que eu te falei da questão do lábio, mais fino e reto, e ela é muito mais introspectiva. Então, o que acontece? Para ela, seria uma excelente estratégia, porque ela é empreendedora, né? Dona de brechó, né? Lida com pessoas o tempo todo, então precisa, mesmo que por um esforço próprio, né, um empenho próprio, ela precisa lidar com as pessoas, precisa ser sociável. Então, para ela, se ela não quiser alterar, né, esteticamente, ela pode usar o batom, ela pode usar as cores, ou ela realmente pode crescer um pouquinho do lábio para, quando a pessoa olhar, ela conseguir já puxar para a questão da comunicação e ser um pouco mais sociável e comunicativa. Sim. Porque ela mesma vai se consumir naquela imagem. Sim. Mas o perigo está em realmente fazer transformações para parecer uma coisa sem intenção. Então, aí eu já fico pensando assim, ó, se ela aumenta o lábio num procedimento, por exemplo, se ela faz uma micropigmentação ali, né, uma tatuagem mesmo para aumentar o tamanho do lábio, ela vai conviver com isso 24 horas por dia. Será que ela quer por isso que eu falo, a mudança definitiva... No relacionamento, no casamento dela, será que ela quer essa mudança com os filhos? Por será isso que ela eu falo dos recursos. Isso, ou é só no trabalho? Isso. E a pessoa não pensa nisso, Uma coisa que eu fiz, eu lembro que antes, agora entrou na moda aquela coisa da brow lamination, né? Que é a sobrancelha inclinada para cima. Sim. Só que na área da emoção. Ou seja, você fica mais dinâmico, mais expansivo, mais comunicativo. E aí, antes de eu fazer a micropigmentação, eu passei quase 6 meses fazendo o procedimento removível e pintando e desenhando a sobrancelha daquele jeito para me consumir no dia a dia. Ver como aquilo ia impactar o meu comportamento, a impressão das pessoas, o quanto ia ser benéfico, o quanto ia me atrapalhar. Para daí eu fazer a micropigmentação e de forma um pouco mais definitiva, mas ainda removível, né? A longo prazo, se eu quiser mudar, é só fazer o processo de remoção. Mas, de qualquer forma, é mais durável porque me agiliza o processo, mas foi uma coisa que eu testei antes. Né, que eu trabalhei, que eu vi. O que aconteceu esses dias? Eu até mudei o lado do cabelo, né? Então ele estava isso as pessoas também não sabem, né? Mas até o lado do cabelo comunica. E tem impacto na tua reação. Eu usava sempre mais aqui pro lado direito, porque ele pesa no lado emocional e libera para quem está me vendo o lado racional. Então, para quem está me vendo, eu fico mais racional. Só que aí eu mudei o lado do cabelo e escureci. E deixei ele para o peso do esquerdo, que é o lógico, o racional, mas liberei para as pessoas o meu lado emocional. Então, quem me vê, me recebe mais comunicativa, mais emocional, mais acessível, mas eu estou muito mais racional, né? Lógica e prática. E aí foi muito engraçado que eu mudei o cabelo num dia pro outro, a minha amiga foi me buscar, ela falava as coisas e eu dava sempre uma resposta prática. Vai, não é? Ela falou, meu Deus, hoje você tá aqui, tá? Eu falei, e nem é TPM, foi o lado do cabelo. Ou seja, afetou diretamente o meu comportamento e a minha dinâmica. Sim. Se eu não tenho consciência disso, né, eu posso ser grossa, eu posso tratar mal o outro, eu posso ser direta demais, entende? E aí então por isso você tem que dominar. Porque tem muita gente que vai fazer terapia, principalmente o pessoal que vai para o lado das percepções, né? Então, por exemplo, a terapia que me vem agora é a barra de Axis, né? Que é uma que faz você questionar muito. Será que esse sentimento é meu? Será que eu tô... Porque a gente pega muito do ambiente, óbvio, né? Às vezes a gente tá carregando um sentimento de uma pessoa que passou por nós, de um ambiente que você entrou e... Mas a falta de conhecimento... Isso! Mas se você sabe quem você é e onde você tá... que colocou uma roupa errada, que amarrou o cabelo do jeito errado, que fez um negócio, né? E aquilo é seu sim. Isso. Mas você não sabe. E aí você fica jogando... é aquela fulana que trabalha comigo, que quando ela... Porque às vezes foi a coincidência de você ter, né? Coincidido de ter cruzado com aquela pessoa ali... E aí você fica com aquela impressão... É muito fácil delegar, né? É muito fácil delegar. É o que acontece muito de pessoas de cartelas intensas que só usam tons suaves, né? Porque são essas pessoas de presença, de imponência, de opinião, mas usam tons suaves para passarem apagadas e despercebidas. Cara, isso gera um conflito interno nelas tão grande, que elas começam a ter diagnóstico de TDAH, né? Ansiedade, de não sei o quê, de um monte de coisa que se elas estivessem na natureza delas ali, né? Tanto com a questão das cores, elas
lidariam com aquilo muito melhor. Elas teriam a descarga de energia, automaticamente elas iam voltar, né, para a essência, então isso ajuda muito. E voltando à questão da alteração que você falou, ela vai mudar a longo prazo. Por isso que tem que ser pensado. Então, o que acontece? Tem as coisas positivas e as negativas daquelas características. Então, se uma pessoa de inverno totalmente frio, que é mais fria, mais introspectiva, é mais desconfiada e ressabiada do que as outras, a longo prazo, para ela melhorar a comunicação de forma definitiva, ela vai ser boa se aquilo afeta diretamente a performance dela. Então, eu sou uma pessoa que eu não consigo me expor, eu não consigo sair, eu estou perdendo oportunidades de trabalho, de remuneração, ou de qualquer coisa. Se elas estão passando por isso, aí é que o bicho pegou, entendeu?